Hoje vamos falar sobre intercâmbio e um pouco da sua experiência na Irlanda, com o amigo Bruno Leonardo. Saiu a gravação, demorou um pouquinho, mas foi, né? Hora certa, né? E como é que tá por aí na Irlanda? Como é que tá sendo essa experiência aí? Como é que tá sendo tudo? Então, eu cheguei aqui no final de março do ano passado, né, no dia 28 de março. Vim com a ideia de fazer um intercâmbio de estudo de inglês. Tem muito brasileiro vindo para cá, para essa área, porque dentro das ofertas oferecidas, Dublin, Irlanda, é uma das áreas mais baratas assim para se pagar o curso. E assim, é a Europa, assim, tá bem próxima de outros países, é mais bacana. Tem a opção da Austrália também, né? Só que lá fica um pouco mais caro e assim, a possibilidade do visto ser negado também é grande. Então eu optei por vir para cá, mais por ser pela Europa e Uhum. também pelos valores. Ah, sim. E assim, contar um pouquinho da história, como é que foi chegar aqui, é, como é que está hoje o dia para gente. Uhum. Foi bem difícil porque eu cheguei aqui, eu não tinha muita base de inglês, na verdade eu não tinha nenhuma. Uhum. Ah, do momento que eu saí do Brasil até chegar no aeroporto de Dublin, passar pela imigração foi bastante complicado, porque como eu falei, não falava nada de inglês Caramba. e é doideira. Mas enfim, eu Mas aí, consegui. nem com o aplicativo deu pra desenrolar Ah, ali? complicado porque você chega no país, né? Aqui o Wi-Fi não era free, não era de Ah, graça. Você tinha que pagar por ele. tem isso. Então era mais complicado. E eu tava na imigração ali, já a adrenalina corre, né? Você fica com medo. Mas Hum. enfim, eu consegui passar por essa parte. Aí a gente, como é que funciona? Eu fiz um intercâmbio por uma agência que tem aí no Brasil, tem diversas cidades do Brasil, ela é famosa, e ela fez todo o processo de documentação da escola, visto, seguro, para que eu chegasse aqui e tivesse tudo já certo para eu começar a estudar. Com esse plano que eu escolhi, eu já tinha 2 semanas de acomodação de graça. Então, assim que começasse a minha escola, eu cheguei numa sexta, minha aula começou na segunda, e foi engraçado porque como eu não tinha internet, não tinha chip ainda, eu acabei me perdendo no meio do caminho, e acabei encontrando um brasileiro lá, uma brasileira, ela me ajudou a achar lá a escola, foi bem engraçado. E tu foi sozinho, né, Bruno? Não, eu fui Foi- com a minha ex-namorada. Foi com a Ah, minha ex-namorada, ela que na verdade colocou essa vontade de sair do país, que a gente estava. Eu trabalhava, ela também, mas a gente queria alguma coisa diferente, a gente não queria ficar muito parado na mesma coisa, eu não estava andando, eu tinha acabado de me formar, não estava fácil de ter um emprego bom, e aí a gente optou por fazer esse intercâmbio e, na medida do possível, nem voltar para o Brasil, né? ah, Aí, assim, eu sou um cara muito que me adapto muito às circunstâncias. Por exemplo, aqui em Dublin é muito frio e normalmente chove muito, venta muito, é totalmente atípico, o ca- oposto do Rio de Janeiro, né? caramba. E Pra se adaptar, foi, assim, pra compli- quem não tá acostumado, né? foi complicado, assim, as primeiras semanas a gente chegou aqui, tava bem frio, tava assim, a sensação de 1 grau, 2 graus. Caramba, Tava, que frio. cara, eu não tinha nem roupa para me agasalhar, para você ter uma ideia. E é Eu vim caro a do. roupa aí? Oi? É caro a roupa aí pra você comprar, o agasalho e tal? As coisas aqui no geral são muito baratas. Assim, em questão de roupa, alimentação,
É muito barato, assim, é muito barato. Totalmente Ah, diferente do Brasil. Tanto que uma vez, a primeira vez que eu fui num supermercado aqui, o supermercado tem, aqui são 3 mercados famosos, né, que tem, grandes. E eu comprei 22 itens e eu paguei 10 euros. Assim, 22 itens eu comprei arroz, comprei feijão, comprei macarrão, comprei extrato de tomate, sal, açúcar, café, carne. Comprei 22 itens e paguei 10 euros. Assim, eu fiquei chocado quando eu paguei pela primeira vez esse valor. Porque não deu para cara, acreditar. É muito barato. E assim, como é que é o processo quando você chega aqui como intercambista, né? Porque eu sou um intercambista. Aí você tem que, normalmente você agenda o seu visto. Você consegue agendar aí do Brasil, mas tem que fazer aqui na Irlanda, ou você agenda aqui. Tá sendo demorado, pelo menos da última vez que eu fiz, demorou bastante, demorou cerca de 40 dias, é demorado. Então tem que marcar sempre com antecedência. Você leva as documentações da escola, seu seguro obrigatório, e você paga uma taxa de 300 euros. E esse visto te dá permissão de você estudar durante 6 meses e 2 meses de férias, e te possibilita trabalhar também. Que é uma coisa interessante que em alguns países que têm o visto de estudo não tem o visto de trabalho. Então você consegue se manter trabalhando aqui e porque assim, a gente sai do Brasil, a gente já converte em euro, né? Já é um valor muito alto. sim, E se você não puder trabalhar para você se manter, é mais complicado. Mas como aqui como você pode, então você consegue se manter bem, tranquilo. Vou falar um pouco do meu trabalho também, como é que funciona, como é que são os trabalhos aqui na Irlanda. aham. Mas a parte do visto, assim, no geral, foi bem tranquilo, apesar de eu não falar inglês. Eu só entreguei os documentos e o agente lá na hora resolveu tudo e ele te dá um visto de 8 meses. Aí essa é a Ah, parte burocrática para você ter o visto. Aí você tem aquelas 2 semanas que eu te contei e depois disso você precisa achar uma outra casa para você morar. Aí essa é a parte complicada, porque aqui de uns 3 anos para cá aumentou muito o valor dos imóveis de locação. Então tá bem ah, caro. A parte mais cara que tem, na verdade, é o aluguel. Tipo, caramba. hoje eu pago, aqui onde eu moro, eu pago 900 euros. É, e a gente aqui, uma curiosidade que tem é que as casas normalmente elas não são uma casa que você aluga para você somente. Normalmente se aluga para você e mais outras pessoas. Por exemplo, Ah, aqui interessante. eu moro aqui com mais 2 outros casais. A casa tem 3 quartos, é uma casa grande, 2 andares, e eu divido com mais 2 outros casais. Um casal que a mulher é Irish mesmo, e o marido dela é turco, e um casal brasileiro que acabou de chegar essa semana aí. Assim, a parte mais complicada realmente, assim, em questão de valores é a moradia. Antes de eu morar aqui, eu pagava 450 em uma casa que eu dividia com 18 pessoas. Caramba, 18, 18 pessoas. Gente pra caramba. muita pessoa. Uma família, olha, que família, né? É. A casa tinha 6 quartos, 2 banheiros. Era gigante a casa. Ah, pô, é uma mansão, né? Então. Você quase não tem privacidade, né? Ah, Porque sim. divide o quarto com mais. Eu, no caso, dividi o quarto com mais 2 pessoas. Tinha gente que dividia com 3. Normalmente é beliche, a gente dorme aqui com beliche, em beliche. E essa é a parte mais cara, assim, para se viver aqui. Tanto para a gente que é de fora do país, como as pessoas que moram aqui também Ah, custa caro. normalmente dividem. É. E, assim, a questão de trabalho aqui para a gente, brasileiro, varia muito, né? Aí vai variar do seu nível de inglês,
Se você tem um nível bom de inglês, você consegue trabalhar com o público, você consegue trabalhar em locais que você consiga falar com pessoas, trate com pessoas. Agora, se você não tem nível nenhum de inglês, tem outros trabalhos, por exemplo. Tem trabalho de segurança. Você só precisa ficar ali de segurança de loja, evento, e você não precisa falar tanto, né? Aqui normalmente você faz um curso de segurança que é certificado pelo governo, e esse curso é um pouco caro, se eu não me engano, uns 600 euros, mas é um investimento que vale porque o valor que paga é maior. Assim, outra curiosidade que tem aqui em questão de trabalho, aqui a gente não recebe por mês, a gente recebe por hora. Então, normalmente os pagamentos são feitos semanais e o valor mínimo aqui da gente é 9,80 a gente recebe por hora. É um valor assim tranquilo, esse é o mínimo. Eu hoje recebo esse valor, 9,80, e dá para se manter bem de boa, tranquilo. Aí a questão do visto que eu falei para você, o visto de trabalho, ele te permite ao estudante daqui trabalhar 20 horas semanais. Então, não é muito, né? Mas normalmente a gente consegue fazer mais do que isso. Eu faço em média entre 25 a 30 horas semanais, que ao fim do mês eu consigo juntar 1.000 a 1.200 por aí. Assim, eu vou falar um pouco do meu trabalho para vocês entenderem. Eu trabalho num restaurante, minha função aqui se chama Kitchen Porter, ou KP. Kitchen Porter nada mais, nada menos é o cara que lava a louça do restaurante ou de hotel, ele que é o cara responsável por lavar a louça. Aí você me pergunta, o cara que lava a louça consegue se manter, consegue viajar, consegue juntar dinheiro? Consegue. Uma das coisas que me surpreendem aqui é essa questão. Independe do seu trabalho. Claro que se você trabalhar numa empresa Google, um Facebook, uma empresa grande, você vai receber mais a hora, né? E vai poder gastar mais, vai ter mais. Mas com o mínimo que você tem aqui, seja lá qual for a sua função, você consegue se manter muito bem de vida, assim. Que te importa? A galera aqui costuma falar que é um dos piores empregos, né? Que é um emprego que rala pra caramba. Realmente rala muito. Graças a Deus eu trabalho num restaurante tailandês, então a galera é bem de boa, bem calma. E assim, eu cheguei aqui, eu consegui esse emprego em junho do ano passado. Esse mês está fazendo um ano que eu tô lá. Mas quando eu cheguei aqui, eu tive um pouco de dificuldade de arrumar emprego, por conta dos meus documentos, porque quando você tira o seu documento de estudante, você precisa tirar o seu documento de trabalhador, como se fosse uma carteira de trabalho aí do Brasil. Aqui a gente chama de PPS. Esse PPS, ele tem como você tirar de duas formas, que seria uma identidade sua. Ou você tira a sua habilitação, que é o License Drive, ou você pede a carta do empregador e o empregador te dá e você retira. Só que como eu não tinha emprego, eu não tinha como pedir carta do trabalhador, do empregador, né? Aí essa foi bem complicado. Aí o que os brasileiros hoje fazem aqui? Eles fazem que vão tirar o documento de motorista só para tirar o PPS. Aí eles tiram o PPS e não precisa fazer o curso de motorista. Então, eles não gastam dinheiro para fazer a carteira, mas conseguem tirar o PPS, que é o documento necessário para arrumar emprego. Os empregos aqui normais aqui que a gente tem bastante assim para brasileiro é o kitchen porter, é housekeeper, que é a pessoa que organiza hotel ali, faz tipo camareira aí no Brasil. Para mulher tem babysitter, que é cuidar de criança. Tem esse segurança também, segurança que dá bastante dinheiro. Aqui
Um emprego que não depende de documentação é o Deliveroo, que você faz de entrega de bicicleta. Então você não precisa de documentos, você só precisa mesmo do aplicativo e uma bicicleta para você fazer a entrega. Então você não precisa dessa documentação. No começo, assim, para arrumar emprego foi bem difícil. Eu comecei fazendo como se fosse freelance aí no Brasil, né? Eu fazia trabalho de cleaner, fazia limpeza em estádio, quando tinha evento, tinha show, porque aqui no verão tem bastante evento, tem bastante festival. E foi até numa dessas oportunidades que eu arrumei meu primeiro emprego, que eu trabalhei num festival, um festival grande aqui que tem. São 4 dias, é o Eletropiquenique, e acabei fazendo um teste nesse evento pro restaurante que eu trabalho e o dono gostou e ele acabou me contratando para o restaurante dele fixo que ele tem aqui no centro. Assim, eu fiz a minha primeira renovação, né? Quando eu cheguei aqui, aí acabou os 8 meses. Eu paguei outra renovação. Assim, a questão de valores para renovar, as escolas hoje em dia elas estão entre 1.400 a 1.800 euros o curso de inglês aqui, quando a pessoa já está aqui fazendo inglês. É um valor alto, mas você consegue fazer tranquilo. Não é nada puxado. Você consegue fazer isso em 3 meses aí, tranquilo. Dá para se viajar bastante. Você não tem essa dificuldade financeira. Para você ter uma ideia, aqui eu só tenho cartão de débito, eu não tenho cartão de crédito. Tudo que a gente compra aqui é na mão, no dinheiro ou no débito. E Então, se ainda eu só quiser... no gerente. Exatamente. Eu cheguei aqui, assim, eu tô com um celular da Samsung S9 que eu comprei assim que eu cheguei. E assim, eu comprei ele em 2 meses de trabalho aqui. Isso é muito... Legal. No Brasil, quanto tempo que eu ia demorar para trabalhar em E, um emprego é, que ganhasse o mínimo? o salário mínimo não dá para comprar um S9, não. Eu tinha lançado Tem que botar, 10, tem que botar 12, uns 3 salários mínimos aí para poder comprar um S9. pois é. E aqui, assim, sem muita dificuldade, para você ter uma ideia, ele custou para mim, na época, custou 540 euros. 540 euros com 2 meses de trabalho, você consegue juntar esse dinheiro. É muito tranquilo. Se você quer ir num restaurante comer, você vai de boa. Se você quer comprar uma roupa, um computador, você consegue. Por exemplo, eu comprei meu notebook aqui, ele custou 370 euros na época, eu comprei ele no Black Friday. Eu usei ele só com as gorjetas que eu ganhava do restaurante. Isso eu juntei minhas gorjetas uns 6 meses, mais ou menos. Então, para você ter uma ideia, com a gorjeta eu consegui comprar um computador, um notebook. Comprar. É, E Bruno, o que eu queria te perguntar, por exemplo, não sei se você sabe das leis trabalhistas por aí, porque o Brasil, o trabalhador brasileiro, ele é muito seguro pelas leis, né? Tem muita sim. coisinha que tem seguro de emprego, tem isso, tem aquilo e tal. Os programas do governo que vai ajudando o trabalhador. Aí também é assim, Estados Unidos é muito assim, não tem muita lei que protege muito o trabalhador, não. Eu não sei como É. é que é por aí, sabe? Informar. Então, os meus conhecimentos aqui é o seguinte: você não foi trabalhar, você não recebe. Você tem Igual aos Estados Unidos também. continua não recebendo, porque você Se você recebe ficar por... doente, por exemplo, não tem Não, não, nada. você não recebe. Você tem, assim, uma das curiosidades de trabalho aqui que eu acho bem bacana é que você não precisa, por exemplo, esperar 1 ano para você tirar suas férias. Você aqui, trabalhando a cada 3 meses, você tem 1 semana de férias. Você Legal. trabalha 3 meses, você tem 1 semana. Então, você pode tirar, por exemplo, 3 dias, 4 dias, 5 dias. Você não precisa tirar 15 ou 30 dias. Algumas empresas no Brasil você pode tirar 10, 10, 10. Aqui, É. se você tirar 2 dias, você tira.
Foi Questão legal. de, questão de você for sair da empresa, a empresa te mandar embora, pelo menos a empresa que eu trabalho, ela te paga também um valor. Eu não sei como é que é o cálculo, mas é como se fosse um seguro ali para você. Uma coisa bacana também que tem aqui é que assim que você chega, você se cadastrou lá com seus documentos lá do PPS e, por exemplo, você todo mês vai ser descontado uma taxa. Aí essa taxa vai variar de acordo com a quantidade de horas que você trabalha. Aí vamos dizer que você está trabalhando 30, 40 horas, o governo vai te taxar de 20 a 30%. Aí esse valor, se você quiser recuperar ele, é só você ir na agência, pedir para que eles cancelem esse taxamento e eles começam a te taxar só 5%. Mas se você, por exemplo, não quiser continuar que taxem você, no final, quando você quiser retirar aquele valor, você retira todo o valor. Eu, por exemplo, estava aqui, eu acho que uns 6, 7 meses, aí eu não sabia disso, né? Eu via que sempre descontava, só que eu não tinha noção, que eu não entendia bem. E até que ninguém me falou que eu poderia pedir o cancelamento desse tipo de taxa, que eles iam me restituir o valor. Aí eu fui lá no dia e o agente que me atendeu, ele falou, daqui a uma semana você vai receber o valor que está guardado na sua conta. Aí foi dito e feito. Uma semana passou e eu recuperei todo o valor que estava guardado. É como se fosse uma poupança aqui, né? Não rende, guarda. É uma coisa interessante. Pode mandar. E você conhece, tem banco que é comum, por exemplo, Itaú, Santander, você vê esses bancos por aí? Não, aqui não tem esses bancos. Na Tem, né? verdade, em Barcelona tem o Santander, que é conhecido, mas aqui na Irlanda só tem ou irlandês, ou alemão, belga. O meu é da Bélgica, mas tem o N26, que é da Alemanha, e os que são irlandeses mesmo, não tem do Brasil, não. Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma compra para o Brasil, de alguma empresa do Brasil, eu não consigo, porque o meu cartão ele é só europeu. Eu posso fazer compra pela Europa, mas se eu for comprar fora da Europa, eu não consigo usar ele. Caramba, entendi. E a questão de segurança, assim, você seguro sair por aí? Você anda de boa aí com o S9? Você fica meio com medo aí de ser assaltado, alguma coisa assim? Então, uma coisa engraçada é que quando eu cheguei aqui, a gente faz um dia com a agência fala tudo o que a gente precisa, curiosidade, e elas dão dicas, e vão te passando dicas. Aí uma vez o cara que estava apresentando para a gente, ele falou, ó, a gente aqui não tem problema com segurança, mas a gente tem os nanás. Aí ele pois, fez assim, por quê? Aqui tem uma galerinha aqui jovem, entre 13 a 18 anos, 17 anos, que são os arruaceiros, são as crianças aí que perturbam a vida dos outros, né? E aí eu perguntei, mas o que que eles fazem normalmente? Aí ele foi e falou, eles tacam ovo. Aí eu falei, então tá tranquilo se eles tacam ovo. Eu morava no Rio de Janeiro, tacavam bala em mim, né? Pra tacar ovo, eu tô tranquilo, até revido se quiser. Eu lembrei até da época que eu ficava atacando ovo no final do ano lá, que fazia guerra de ovo. Aí eu fiquei imaginando isso, né? Mas assim, questão de segurança aqui não tem problema algum. Eu posso ir e voltar a hora que eu quiser, para casa sozinho. Assim, claro que pode acontecer, não é o 100% seguro o país, mas não, assim, até hoje comigo não aconteceu nada, foi bem, bem tranquilo, tanto que a diferença de fuso horário do Brasil para a Irlanda são de 3 a 4 horas, dependendo da estação, né? E às vezes eu queria assistir o jogo do Flamengo
Flamengo, e o jogo do Flamengo passa 9h30 aí. Aí para começar o jogo aqui acaba 3h30 da manhã. Aí era longe minha casa na época, porque o que acontece? A vida noturna em Dublin, ela gira em torno do centro. Então quem mora mais afastado acaba que tem dificuldade, porque os ônibus aqui eles funcionam só até meia-noite. Então acaba que limita um pouco. E eu tinha minha bicicleta, aliás, eu tenho minha bicicleta, eu só ando de bicicleta aqui. E eu nunca tive problema, eu pedalava meia hora para chegar em casa, passava em locais escuros, do lado de cemitério, não tinha medo algum, nem do morto nem do vivo aqui. Aqui a segurança é bem tranquila. E você andou alguma vez de ônibus público aí? Sim, sim. Aqui, os ônibus, como eu falei, eles funcionam até meia-noite, mas parece que eles vão começar a funcionar 24 horas. Assim, a curiosidade aqui dos ônibus são que não existe trocador aí, igual o Brasil, e a gente não pode pagar com outra forma que não seja em moeda. A gente só paga o ônibus em moeda, ou se você tiver o cartãozinho, como se fosse um Rio Card. Aí aqui eu tenho o Lip Card. O Lip Card é como se fosse um documento de estudante para paga um pouco mais barato. É super tranquilo. Uma coisa bacana que tem aqui é que você sabe a hora que o ônibus vai passar no seu ponto, não tem atraso. Ele tem um terminalzinho que tem os informativos do seu ônibus. Falta 6 minutos, daqui a 6 minutos o ônibus passa. Então, o bacana é que você não se preocupa tanto com o horário igual no Brasil, que às vezes você tem que acordar muito mais cedo, pegar o ônibus lotado. Aqui, eles não deixam nem você subir no ônibus se estiver lotado. Caramba, É, legal, é bem legal. bacana. E, assim, aqui no Brasil agora está tendo alguns ônibus que está tendo USB, para você carregar celular. Tá? Não são todos ainda não, é um outro que eu. Por aí já tem essa tecnologia assim nos ônibus também, ou tá um ônibus? Já. Tem ônibus com Wi-Fi já também. O USB, a maioria dos ônibus tem USB. Aqui os ônibus são legais porque eles são de 2 andares, nunca tinha andado. É bem legal. Ah, sim. E metrô, você já andou de metrô por aí? Ou... Aqui, na verdade, não tem metrô, tem o DART. O DART, ele é como se fosse o trem aí no Brasil, né? É a mesma situação. Só que, na verdade, o DART, você compra ele numa máquina, né, de venda de passagem, ou com cartão, ou com dinheiro, ou com moeda. Você recebe um ticket, esse ticket você valida ali na roleta e entra. E quando você entra, você tem que manter ele contigo, porque tem fiscais, os fiscais às vezes podem te pedir esse documento, e se, por exemplo, você não tiver com esse documento, você paga uma multa, se eu não me engano são 40 euros, por não ter o ticket da passagem. Mas também é bem tranquilo, a mesma questão de tempo, programação, eles são bem organizados com o tempo aqui, acho bacana também. Ah, sim. E com relação assim às pessoas, assim, você sente algum preconceito assim por você não ser natural da Irlanda? Tem algum Então, preconceito assim quando você chegou, ou em algum momento, no trabalho? então a questão das pessoas aqui, eu acho que no geral a gente brasileiro é um pouco mais caloroso e mais amigável do que qualquer outra parte do mundo, né? As pessoas aqui a gente costuma falar que eles são meio que depressivos, porque eles são muito fechados, sabe? Eles são bem fechados, na verdade. Eu nunca sofri nenhum tipo, mas acontece bastante, não só com brasileiro. Outro dia eu estava assistindo um vídeo de um mexicano que tinha um grupo jovenzinho desses que eu te falei, que estava implicando com ele, estava falando coisas grosseiras para ele, e ele estava filmando.
Mas acontece, tem bastante casos, assim, inclusive meu amigo outro dia foi até entrevistado por ele ser negro. A entrevista era realmente sobre preconceito, se ele já tinha sido abusado por alguma pessoa, ou se ele ouviu relatos, mas, assim, eu nunca passei por nenhum constrangimento, mas existe sim. Até porque, como eu falei, eles são meio fechados, então não sei se eles têm um pouco de receio da gente estar entrando e invadindo o espaço deles, sabe? Não sei se é Hum. bloqueio, mas já É. acontece. E você costuma ver, por exemplo, igual no Brasil, as pessoas sentadas, tipo em barzinho, bebendo, trocando ideia. É muito comum por aí isso? Então, aqui Socialzinho. a questão da vida noturna aqui funciona assim. Os pubs, que aqui a gente chama de pub, né, seria os bares aí no Brasil. Os pubs aqui, normalmente a gente não consegue ficar fora dele, a gente tem que ficar dentro porque faz muito frio, né? Então, para tomar cerveja é só dentro dele. E normalmente, em vez de ter ar-condicionado, tem aquecedores, né? E Uhum. uma questão engraçada, assim, curiosa que tem, é que eles funcionam até no máximo às 3 horas da manhã. Então, depois disso, todas elas fecham por normas do governo. Os estabelecimentos não podem vender bebida alcoólica depois das 3 da manhã. Ah, Acho que sim. uma forma de tentar não deixar isso virar bagunça, né? Por exemplo, quando você vai comprar bebida alcoólica nos mercados, duas curiosidades. Uma é que, por exemplo, aqui funciona muito os caixas que você faz o seu pagamento sem ter nenhum atendente para fazer a caixa registradora, né? Aqui você tem a máquina, registra o produto, coloca, registra, vai registrando e você faz o pagamento. Então não precisa de ninguém para você pagar e ir embora. E quando você compra uma Graças a bebida Deus. alcoólica, ele trava e rapidamente vem um funcionário para pedir seu documento e liberar a bebida, porque eles são bem rigorosos com essa questão de bebida alcoólica. Elas são vendidas aqui, para você ter uma ideia, só pode se vender depois das 11 da manhã, se eu não me engano, e só pode funcionar até 9h30 da noite. Só se vende bebida até 9h30 da noite. Ah, legal. É um É. certo controle, né, do país, né? É um controle legal. E é muito comum beber o vinho por aí? Aqui a galera bebe bastante, hein, rapaz? Ela bebe É. bastante. É cerveja e vinho a torto e direito, né? É incrível aqui. E assim, claro que tem lugares que são. Beber aqui é caro, né? A pint é um copo de 500 ml. Custa em torno aqui de 5, 6 euros. E assim, é um pouquinho caro, mas existe um lugar chamado Dices. Essa Dices é bem frequentada por brasileiros e latinos. E toca muita música brasileira, muita música latina. Então acaba que a gente se encontra ali nas nossas nights brasileiras, a gente se encontra nessa Dice. E lá, por incrível que pareça, a bebida é mais barata. Tem dias que custa 1,50 essa pint de 500 ml e tem dia que custa 2 euros. Então a galera bebe bastante, né, nesse Aham. lugar. E você indica algum tipo de vinho? Se você bebe vinho? Não sei se você bebe vinho. Bebo. Então, mas É. eu não sou um conhecedor de vinho. Na Ah, verdade, tá, tá. eu tô aprendendo a beber vinho, porque aí no Brasil eu tive um problema de beber vinho uma vez que eu bebi tanto que eu não queria ver vinho na minha vida nunca mais. Aí eu Aham. voltei a beber vinho agora. Aí eu ainda não sou um conhecedor de vinho, né? Eu bebo o que me indica. Se me indicar, eu bebo. Tá Normalmente eu bebendo? bebo.
o Cabernet Sauvignon, que é mais suave, mais tranquilo. Mas de marca mesmo eu não tenho, não manjo muito. Ah, Cabernet. Legal. Com a relação, o idioma, a língua em si, aí é britânico, né? Que é utilizado aí, né? O inglês daqui é bem difícil, hein? Porque não é, na verdade ele não é britânico. Apesar de ter a parte da Irlanda do Norte que tem muitos ingleses, é o inglês da Irlanda mesmo, então é um pouquinho mais difícil. Não sei se eles têm alguma batata na boca, um ovo na boca, que é muito difícil de entender eles. Assim, Porque se ele está falando com você com boa vontade, ele vai falar devagar, vai ser mais calmo ali. Agora, se ele não tiver com muita paciência ou de repente achar que você fala muito inglês, ele vai falar de uma forma que você não vai conseguir entender nada. Existe o caraca, inglês gaélico aqui também. Na verdade, eu nem sei se é inglês gaélico, mas o gaélico é um idioma deles aqui. Não sei se todos sabem falar, mas é um inglês, uma língua nativa deles aqui. E é bem difícil. deve ser totalmente diferente, né? De tudo, né? Essa língua aí. É muito diferente, porque nos ônibus, quando no ônibus ele vai falando a estação do ponto que vai descer. Então ele fala em inglês e fala em gaélico. E é tipo uma coisa totalmente diferente do inglês. A palavra gigante para falar uma frase curta, por exemplo. Ah, É é? engraçado. Ah, caramba. Você já aprendeu alguma palavra em gaélico? Não entendeu. Ah, O professor ele ensinou a falar bem-vindo, oi, essas coisas, mas é muito complicado, porque um muito oi legal. é gigante, é. 500 mil. Aí eu não Cara, tentei. então, o idioma em si é uma dificuldade também, né? Além da. É, assim, eu cheguei aqui, como eu te falei, com nenhuma bagagem de inglês, né? Não sabia nada. E hoje em dia eu tô no Upper Intermediate, um pouco mais avançado do que eu cheguei, né? Entendo bastante já, consigo me comunicar. Eu ainda tenho bastante bloqueio, na verdade, para falar, mas consigo entender bastante, consigo ler bastante. Mas eu sinto realmente para por que é complicado. Bruno, Porque tem muito brasileiro. Bruno, a ligação Engraçado, tinha dado uma parada quando você estava uma falando. pausa. Tinha dado uma travada. Se você puder repetir do momento que você estava falando aí do curso que você estava fazendo aí, intermediator, né? Daí pra lá que tá. Tá ouvindo? Tô. Voltou? Voltou. Só levanta um pouco a câmera. Vou ajustar. Aí, show. Então, qual a parte que parou? Você estava falando do curso que você está fazendo, que você está um pouco mais avançado, daí para lá. Travou, né? Tá. Aí é complicado aqui, na verdade, porque depende muito da sua força de vontade. Porque tem muito brasileiro. É muito brasileiro. Então acaba que você. Por que eu não consigo falar muito inglês? Porque eu não falo muito inglês. Eu falo muito português aqui. Ah, sim. Na casa que eu morava com 18 pessoas, 18 eram brasileiros. No meu trabalho tem 4 brasileiros, então acaba que eu não me comunico tanto em inglês. Por isso que eu não falo. Uhum. Mas tá saindo, tá melhorando. Às vezes melhora. Assim, questão de curiosidade para as pessoas que não tiveram na experiência aqui. Em questão de viagem, conhecer os países, essas coisas,
é bem barato. Você consegue encontrar passagem por 18 euros, 20 euros, 30 euros. Então, assim, para você viajar aqui, não é caro, sim. Você consegue, por exemplo, eu não viajei tanto porque, primeiro que eu tive dificuldade em arrumar os meus documentos no começo, então eu acabei gastando toda a minha reserva que eu tinha. E depois eu acabei que eu fiquei sem tempo para viajar, mas fui para Barcelona, fui para Inglaterra, fui para Alemanha e Amsterdã quando eu desci para chegar para cá. É bem barato. O ano novo eu passei em Barcelona, na Espanha. É muito tranquilo. A última que eu fui agora foi para a Alemanha também. A gente pagou 37 euros de passagem. O hostel que a gente ficou lá era barato também. Quanto tempo de viagem? Foi rápido? Para Barcelona foram 3 horas. Para Londres foi umas 2 horas e meia. E para a Alemanha foi umas 3 horas também, por aí. É rápido aqui. Muito rápido. É do lado, basicamente. Pertinho. Isso. Assim, eu já conheci mais países aqui do que cidades aí no Brasil, estados. Caramba. É um custo muito alto que aí no Brasil as companhias aéreas têm, que aqui a gente viaja pela Europa por um valor tão barato. 18 euros, 30 euros. 30 euros são 3 horas que eu trabalho aqui. Super barato, consegue passear legal. E você, assim, tem... qual cidade mesmo que você tá aí? Estou em Dublin. Dublin. Uhum. É legal. A capital da Irlanda. Legal. E você indica alguma coisa, assim? Você tem alguma coisa para acrescentar mais? Você tem alguma coisa, assim, negativa que você vê aí e positiva que você destaca com relação ao Brasil? Para as pessoas que pensam em conhecer ou talvez fazer um intercâmbio aqui, assim, a parte negativa é que a gente vai estar longe de família, amigos, né? Isso, assim, a gente sente bastante aqui, tanto que quando a gente cria um laço aqui de amizade, tipo, vira quase irmãos mesmo, porque a gente passa por muitos momentos aqui e como é brasileiro, a gente se abraça aqui. Então, esse é um dos pontos negativos que eu acho. A temperatura, o clima aqui também é frio, né? Se a pessoa não está a fim de passar frio, ela nem venha para cá, porque ontem eu cheguei do meu trabalho, eu cheguei aqui ensopado, encharcado. Eu peguei uma chuva muito grossa, acho que foi a primeira chuva que eu peguei tão grossa aqui que eu cheguei, o meu casaco que era impermeável molhou. Molhou? Caramba. Mas assim, ter vontade para conhecer aqui, assim, vale bastante. Assim, culturalmente, conhecer a história da Irlanda. A história da Irlanda é bonita. Eles tiveram muitos desafios no passado. Eles sobreviviam só com batata. Hoje em dia, a batata aqui é uma das coisas que é como se fosse a bolinha de ouro, o ovo de ouro. Foi isso que tirou eles da miséria, da fome. A história aqui deles é bem bonita. Assim, os pontos positivos, questão de segurança aqui, não tem como comparar, é de 10-0. Você pode andar aí a qualquer hora. Claro que pode acontecer alguma coisa, mas é muito raro. Uma questão assim que se chama a atenção é a parte da saúde aqui. É interessante falar também. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei com um plano de saúde privado e o governamental, que era obrigatório. Eu, graças a Deus, ainda nunca usei, não precisei usar nenhuma vez, mas dizem que o plano a saúde do governo aqui não é tão boa. Então, tem gente que compara muito com a do Brasil por problema de espera,
demora de atendimento, então acho que acaba que compara um pouco. Eu não tive como falar assim minha vivência, porque eu nunca fui, mas as pessoas que eu já ouvi falar sobre falaram que é bem precária assim, a questão de saúde do governo. Mas, fora isso, vir aqui conhecer, ter essa oportunidade de cultura, é totalmente diferente do Brasil, vale a pena vir, conhecer. Tem que ter uma cabeça muito boa, porque, como eu falei, a gente chega aqui sozinho, tudo, se você trabalha, você ganha, se você não trabalha, você não ganha, se você estuda, você aprende, se você não estuda, você não aprende, você está em outro país, então você tem que meter a cara, vale a pena bastante. E você acha que oportunidade para quem vai, consegue, para quem corre atrás, assim, igual você foi e correu atrás, você acha que tem oportunidade de conseguir, ou foi uma sorte que você deu e por isso que em relação ao trabalho? Não, aqui tem bastante. O que acontece? Os empregos que eu te falei, a maioria deles são, digamos que os empregos que os Irish não gostam de fazer, que é clean, que é de limpeza, com lavar prato, ser garçom, ser segurança, são empregos que eles não querem fazer. Então tem muita demanda. E assim, se paga o mesmo valor, é o mínimo, é 9,80. Com esse valor a gente consegue se manter bem tranquilo. Assim, um cálculo bem rápido. Uma coisa que eu não falei, por exemplo, a gente pode trabalhar só 20 horas, assim, pela lei, né? Mas nas suas férias você pode trabalhar mais e no verão você pode trabalhar mais. São 2 épocas que você pode trabalhar mais. Um cálculo rápido, assim, só para se ter uma ideia, se eu morasse sozinho não, se eu dividisse uma casa e pagasse 450 euros, tivesse uma alimentação, a gente aqui gasta mais ou menos uns 80 euros por mês. Trabalhando aí 20 horas, que é o mínimo, você recebe 800. 800 você tira aí 500 e sobra 300 praticamente. E esses 300 você pode guardar, pode viajar, você consegue se manter super tranquilo. Tem muita gente nova que vem para cá, tem gente que é mais idosa que vem para cá também, às vezes nem para trabalhar, para fazer um intercâmbio de 1 mês, 3 meses para conhecer. Vale a pena, sim. Oportunidade. E você, mais 2 coisas que eu queria tocar. Praia você vê por aí? Tem praia por aí? Praia? Tem a praia, mas eu não considero praia não, porque eu não posso entrar na água. É muito gelado. Sim, muito gelado. E Mas não é bonito também, não. Não é não? Tá. As partes lindas que eu vi aqui são as que já passaram em filme, Game of Thrones, Harry Potter, tem o PS Eu Te Amo, tem esses lugares assim bem bonitos. Eu gosto da arquitetura daqui, que é uma arquitetura acho que mais antiga, então as casas daqui onde eu moro são mais novas, que eu moro num condomínio, mas normalmente já são prédios assim mais antigos, assim. Eu gosto desse tipo de arquitetura. E esses lugares assim, montanha, onde foi gravado o Game of Thrones, tem uns lugares bem bacanas assim para se conhecer, parte turística assim. Eu ainda não fui em todas, mas já fui em bastante aqui, já conheci bastante coisa aqui já. Sim. E a outra coisa que eu queria te perguntar também é sobre frutas, alimentação, isso aí não deve ter arroz e feijão, né? Assim, arroz deve ter, mas feijão de repente não tem. Você sente falta dessa alimentação? E o que tem por aí de fruta? O que tem aí de comida? Se você está se adaptando ou não? Então, aqui tem feijão. Tem feijão? Mas para você fazer, né? Não pronto. Então, aqui como eu te falei, tem bastante brasileiro, né? Aí os brasileiros aqui, eles abriram uma loja, algum brasileiro abriu uma loja, o nome da loja é Brasileiro, então vende muita coisa do Brasil, farofa,
Várias Legal. coisas que tem no Brasil, picanha, que aqui não é tão comum. Então tem bastante curiosidade. No mercado normal tem feijão, mas a primeira vez que eu comi feijão aqui foi feijão enlatado. Era doce, eu não curti muito. Caramba. E eu não tenho panela de pressão, então eu tenho que fazer feijão na panela normal, demora um pouco mais. Demora pra caramba. Questão de fruta. As frutas aqui em geral também são baratas. Tem todas praticamente do Brasil, talvez. Tem todas? Tem até o que eu não comi aí, as frutas que eu vi. Mas sem Maracujá, você vê por aí, essas coisas? Maracujá tem. o maracujá é o único que eu não vi aqui. Mas eles têm uma fruta que é parecida, que eles falam que é parecida, mas que para mim não tem nada de parecido. O açaí não tem aqui. Sim. Essa é a parte triste também, mas também frio pra caramba aqui. Eu acho que fica difícil de comer um açaí. Mas de alimentação aqui a gente se alimenta super bem, por conta dos valores, assim, só para você ter uma ideia, um arroz aqui de 500 gramas, né, você paga 40 cents. 40 cents se fosse converter para reais, daria 1,20. Mas 40 cents aqui é 40 centavos, talvez, se fosse falar em centavos. Feijão aqui é caro, na verdade, é 2,50, mas é porque como é uma coisa mais difícil de achar, se paga um pouco mais caro. Sim. Mas fruta, legume, verdura, arroz, feijão, macarrão, essas coisas são super baratas. E aqui tem um mercado que ele é Legal. muito grande e ele fabrica as próprias coisas. Ele fabrica o arroz, fabrica o macarrão, fabrica tudo. Tudo que você possa imaginar, eles fazem. E a marca dele sempre é mais barata. E eu compro a marca Legal. dele. Eu sou quase um fã deles, que é bom quanto e é barato. Então não tem como não amar, né? Pô, legal. Legal. Então é isso. Você quer passar alguma mensagem a mais aí do que você não passou? Você quer concluir com alguma coisa? Primeiro agradecer aí o teu convite. Pô, eu que É, agradeço. se pintar alguma dúvida aí da galera aí, pode falar comigo que a gente conversa. Assim, as pessoas que tiverem dúvida, o bacana é pesquisar bastante, pesquisar a escola, pesquisar o clima, pesquisar tudo que for possível. Tem bastante vídeo na internet, tem muita informação para que não se arrependa, porque às vezes você acha que o seu amigo foi e foi legal, mas de repente para ele não seja. Por exemplo, eu indiquei para um amigo meu vir aqui, ele veio e não curtiu tanto. Hoje em dia ele já até mudou a cabeça dele, mas o clima para ele não agradou. Como eu te falei, as pessoas são mais fechadas, ele não curtiu. E então, para as pessoas que tiverem essa vontade, pesquise bastante, pesquise a escola, pesquise muito sobre a agência que vai fechar. Eu indico a pessoa tentar fechar diretamente com a escola, porque a gente aqui a gente acompanha essas coisas, né? E teve uma agência que era muito famosa aí no Brasil e ela fechou, decretou falência e as pessoas que fecharam com ela acabou perdendo esse valor, né? Vai ter que reaver na justiça. Então, se fosse para dar uma dica, se a pessoa quer realmente vir, tentar fechar diretamente com a escola, que, por exemplo, se a escola fechar, todas as escolas aqui elas têm um sistema que o governo ele vê todas. Se uma fechar, o governo realoca todas elas para uma outra escola sem custo algum para o aluno. Então ele não fica na mão. É uma dica bastante importante aí. E eu tô com saudade do Brasil, logo aí em dezembro eu espero estar aí. Para jogar no vôlei aí e te dar uma aula. Vai ser bem-vindo novamente. Tô querendo dar uma coça em você e no Rafael. Pode juntar os dois, Né? fazer o pacote. Vamos tentar então, vamos Vamos tentar. tentar.
E muito obrigado, tá, pela entrevista. Foi show de bola. Saber um pouco da tua experiência aí, compartilhar com o pessoal. Muito bom mesmo. Muito bom. Valeu. Grande Tá? abraço, irmão. Valeu. Obrigado. Abraço aí. Tchau, tchau. Tudo de bom. Tchau.